Oi, sem dúvida alguma, um dos assuntos mais importantes e mais relevantes da história do Brasil é a questão da escravidão. E quando a gente fala sobre escravidão, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, na verdade, são uma série de questionamentos, né? Ou seja, por que a escravidão? Né? E por que foi utilizada muito mais a escravidão africana no Brasil em detrimento da escravidão indígena? Né? A questão é que a escravidão no Brasil ela ocorre, primeiro, porque nós temos uma indisponibilidade de mão de obra livre em Portugal, ou seja, não havia, numericamente falando, e pessoas dispostas mesmo a saírem de Portugal e virem para o Brasil para cortar cana, ou para desempenhar qualquer tipo de atividade econômica aqui. O Brasil era um lugar inóspito, distante, sem civilização, né? Então nós temos aqui uma mão de obra livre indisponível em Portugal. A mão de obra escrava africana se enquadra perfeitamente às questões do mercantilismo. O tráfico negreiro, trazer escravos da África para cá, adquirir esse escravo na África, transportar num navio negreiro para cá, vindos principalmente da região de Angola, da região de Guiné, da região de Moçambique, que eram áreas, que eram terras portuguesas na África, na costa africana. Trazer esse escravo para cá era extremamente lucrativo dentro de uma lógica mercantilista. No que diz respeito ao índio, o índio não conhece agricultura, quase nenhuma tribo indígena aqui no Brasil naquele período tinha conhecimento sobre agricultura, e o escravo iria trabalhar na agricultura. E o índio vai resistir dentro do próprio território. Quando a gente fala que o índio resiste no próprio território, não quer dizer que o negro não resista. O negro vai resistir também. Evidentemente, ninguém se adapta à escravidão. Não existe nenhum indivíduo que seja adaptado à escravidão. Portanto, ele sempre vai resistir. Ele sempre vai estabelecer uma resistência. E dentro disso daqui, a gente percebe que o índio vai ter um pouco mais de sucesso nessa questão porque ele está resistindo dentro do próprio território, ok? E tem a questão dos padres jesuítas, os padres jesuítas que vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar o máximo possível de pessoas, catequizar, tornar católico, e a catequese dos jesuítas também vai ser desempenhada para o índio, ou seja, para o jesuíta, o índio tinha alma e tinha que ser salvo. E não só isso, ele tinha que também trabalhar nas missões jesuíticas. Portanto, havia aí o questionamento dos jesuítas com relação à escravidão indígena. Portanto, priorizou-se a escravidão do negro africano. Agora, sem dúvida alguma, a grande justificativa é essa, a questão do mercantilismo. Ou seja, o mercantilismo e todo o lucro que o mercantilismo traz. Ou seja, se a colonização tinha como principal motivação a questão econômica, sem dúvida alguma, o tráfico negreiro é o grande motivador para se priorizar a mão de obra escrava africana no Brasil. Aqui só alguns dados, da quantidade de escravos que entraram no Brasil. Nós não estamos contando aqui os escravos indígenas, ok? Século XVI, 50 mil, século XVII, assim, depois deem uma olhada no gráfico aqui, na tabela, para vocês terem uma ideia. E só um dado importante, isso aqui representa, para vocês terem uma ideia, mais de 40% de da totalidade de escravos na América. Ou seja, mais de 40% dos escravos que vieram da África para a América vieram para o Brasil, ok? Não quer dizer que a gente não vai ter trabalho indígena, nós vamos ter. E também não quer dizer que não tenha trabalho livre. Boa parte dos escravos africanos vão trabalhar na produção de açúcar, tabaco, algodão, ouro, mais para frente o café. Os escravos indígenas trabalham em atividades de subsistência, na coleta das drogas do sertão, na região norte principalmente, e na extração da madeira. E a mão de obra livre fica principalmente com a pecuária, com o comércio e com o artesanato. Eu destaquei aqui dois quadros interessantes, de um pintor chamado Jean-Baptiste Debré, que veio aqui para o Brasil junto com a missão francesa, de artistas franceses na época joanina. Dom João VI incentivou a vinda desses artistas franceses para cá, e eles retrataram diversas questões aí do Brasil, e o Debré é um dos caras mais importantes para se retratar a questão do escravo. Aqui em cima a gente tem barbeiros ambulantes, ou seja, atividade que era muito comum naquele momento da história, nas cidades, você tinha barbeiros escravos, que serviam tanto a escravos como também a mão de obra livre. Evidentemente que a aristocracia não se permitia fazer a barba e cuidar da aparência em praça pública, mas indivíduos de
camadas sociais menos favorecidas economicamente usavam esse tipo de trabalho. Vale um destaque que uma das grandes características do escravo, né, para se identificar de fato o escravo, é a questão do escravo não usar sapatos. O sapato é um grande símbolo da liberdade. Quando o escravo ganhava a alforria ou conquistava essa alforria, ele conquistava também um sapato, ele ganhava um sapato, né? Ou ele tinha que imediatamente adquirir um sapato, né? Ou seja, ele não usava sapato, o escravo, no caso. Aqui embaixo, uma das mais importantes pinturas do Debré, né, uma pequena moeda portátil, como ficou conhecido esse quadro, né, que mostra, né, o trabalho do negro, né, africano, não só moendo a cana, mas girando a roda de engenho aqui também, né? Vale destacar que essa questão da escravidão, ela traz, né, para o Brasil, evidentemente, uma porção de características e uma porção de consequências, né? A escravidão no Brasil, ela vai fazer com que o trabalho escravo, o trabalho braçal, seja sempre desvalorizado na nossa história. Ela vai banalizar a violência. A mão de obra escrava vai causar uma exclusão e uma diferença social muito grande, porque logo depois da abolição da escravatura, esses escravos foram todos marginalizados, né? Então, não é só, quando a gente analisa a escravidão, a gente não está analisando somente a questão do escravo trabalhando, mas quais são as consequências de se utilizar esse tipo de mão de obra para a história, né? Para a economia, para a sociedade, né? E por isso que a escravidão sem dúvida alguma, a análise sobre todas as questões da escravidão, sem dúvida alguma, é uma das mais importantes da história do Brasil.